Você sabe configurar seu aparelho de ultrassom de forma rápida e eficiente antes de realizar o seu procedimento intervencionista? Se você é interessado nesse tema, aproveita para curtir a página, seguir a gente aqui no canal e colocar o sininho para receber todas as notificações. Não temos dúvida da importância da imagem no ultrassom, né? Então você com o ultrassom você vai trazer mais precisão para realizar os seus procedimentos intervencionistas, né? Vai ter uma visualização mais clara das estruturas para guiar, né, o seu procedimento, mais segurança, identificando de forma precisa, né, os alvos que você precisa ali chegar para fazer os seus procedimentos, fazer a sua infiltração, o seu bloqueio e, claro, ter uma eficácia bem maior quando você vai realizar os seus procedimentos intervencionistas, né? E para isso a gente tem que saber dominar o aparelho de ultrassom, então entender quais são os botões que a gente pode utilizar, quais são as configurações que a gente pode fazer no ultrassom para realizar um procedimento mais adequado, de forma mais efetiva e rápida no seu paciente, né? Com muita segurança. Então, você dominando esses botões, as técnicas, você vai acabar que consegue realizar essa configuração de forma mais rápida, então de forma mais medular, de forma que você consiga realizar essa configuração antes do seu procedimento ou mesmo durante o procedimento, de forma que fique mais eficiente o seu procedimento. Nós temos alguns ajustes essenciais no preset, tá? Então, alguns deles eu vou falar aqui para vocês, tá? Então vai acabar ajudando bastante. Então a gente vai conversar sobre esses presets, o que a gente pode fazer durante o procedimento para otimizar as imagens do aparelho de ultrassom. Então nós vamos começar aqui falando para vocês da profundidade, né? Então a gente tem que ter um certo ajuste da profundidade do aparelho de ultrassom. Então, quando a gente vai fazer ali o procedimento, nós temos que no botão, pode ser profundidade ou depth, né, que é profundidade em inglês, e nós vamos ajustar a imagem. Então, você vê aqui que nessa imagem nós temos aqui, por exemplo, essa área de interesse mais no centro, né, e eu vou sempre localizando ela nessa região, deixando mais no centro do aparelho ou um pouquinho mais para cima, né, mas não deixar ela muito para baixo ou muito lá em cima, próximo ao aparelho, né, ao transdutor. Senão a gente acaba perdendo alguma coisa da imagem. Veja, colocando ela mais profundamente aqui, né, deixando mais raso aqui a profundidade do equipamento, a gente não consegue ver muito bem a estrutura. Pode ser que durante o escaneamento você perca essa estrutura durante o seu escaneamento nessa área do paciente. Ou também colocar às vezes muito próximo do transdutor, você pode perder também qualidade nessa imagem, tá? Então é muito importante a gente saber dominar a profundidade no equipamento de ultrassonografia, saber onde se localiza esse botão antes de realizar o seu procedimento, para que você consiga acessá-lo aí de forma mais rápida. Um outro ajuste muito importante do aparelho de ultrassom é também o foco, né? O foco ele vai ajudar você a visualizar melhor, com mais definição, a estrutura que você está visualizando, avaliando ali no seu equipamento, tá? Então você tem que posicionar o foco na mesma profundidade da área de interesse que você quer otimizar ali a nitidez, tá? Então você ajusta o foco aí para cada estrutura que você deseja visualizar durante o seu procedimento. Então aqui nós estamos vendo então nesse exame, nessa demonstração aqui, né, o foco ele sempre vai estar aqui do lado, tem uma setinha, né, geralmente nos equipamentos de ultrassom vai estar na lateral, e a direção da seta tem que estar na direção da estrutura de interesse ali para você realizar o procedimento, tá? Se eu deixar o foco lá em cima, veja que eu vou perder definição da estrutura, né? Então, ou deixar o foco muito lá profundamente, nós vamos também perder definição da estrutura que a gente está avaliando. Então, bem importante deixarmos aqui o foco bem na direção da estrutura avaliada, tá? Um outro equipamento, uma outra ferramenta que a gente utiliza muito durante o exame é o ganho, né? O ajuste do ganho aí para equilibrar a luminosidade da imagem, é o brilho, né? Garantindo aí que as estruturas sejam visualizadas mais claramente, tá? Então, por exemplo, você vê que nessa imagem eu estou baixando bastante o ganho, ó, você vê que o ganho está mais escuro, né? A gente não consegue visualizar muito bem ali as estruturas, então é importante a gente colocar um pouco mais de brilho nessa imagem aqui do aparelho, ó.
E aqui eu estou meio que estourando o brilho, ó, deixando muito brilhoso, né, com muito modo B. Isso também você não acaba não tendo uma boa definição da imagem. Então sempre buscar um brilho intermediário na imagem que você está adquirindo, né, na imagem que você está buscando. Então veja que aqui está um brilho muito escuro, pouco brilho, vai perder definição também, tá? A gente escolher também a frequência da sonda adequada é muito importante para a gente conseguir visualizar as estruturas, sejam mais profundas ou superficiais. Então, quando nós vamos fazer um procedimento e nós vamos iniciar esse procedimento, nós temos que observar uma frequência maior, nós vamos visualizar estruturas mais superficiais com mais definição. Já uma frequência menor, nós vamos visualizar estruturas mais profundas. Então é importante a gente avaliar no procedimento qual que é a frequência que a gente está utilizando na sonda. Então uma sonda, por exemplo, de 14 MHz, a gente pode às vezes reduzir um pouco essa frequência para conseguir visualizar uma estrutura um pouco mais profunda durante o procedimento. Então é importante a gente visualizar durante o procedimento qual que é a frequência que a gente está utilizando. Então é uma ferramenta bem interessante também. Muitas vezes a gente acaba perdendo definição de estruturas mais profundas por estar com uma frequência muito alta na sonda, no equipamento. Então mudando o preset ali, deixando uma frequência um pouco mais baixa, a gente vai ter uma melhor definição e serve também para estruturas mais superficiais. Então a gente colocar no máximo da frequência que a gente pode visualizar naquela sonda. Existe também uma forma de minimizarmos, né, os artefatos que nós temos durante as imagens, quando a gente está adquirindo as imagens do aparelho de ultrassom. Então, por exemplo, a sombra acústica, né, que são áreas escuras atrás das estruturas que a gente está avaliando. Você pode ajustar o ganho, por exemplo, né, diminuir ou aumentar um pouco o ganho, colocar o foco bem na linha de interesse onde está a estrutura, né, e pode utilizar o modo harmônico, também pode ajudar. Tá? A reverberação também, que são linhas paralelas, né, causadas ali por múltiplas reflexões, você pode também às vezes reduzir o ganho e utilizar alguns filtros ali de reverberação. Tá? E o clutter, que é um ruído aleatório da imagem, você também pode utilizar filtros de redução de ruído. Tem que pesquisar no seu aparelho daí onde você pode encontrar essas ferramentas para você melhorar ali o preset do seu equipamento. Então nós vamos revisando aqui o que a gente avaliou, né? O ajuste da profundidade, centraliza ali mais ou menos na área de interesse que você tem na tela. Posicionamento do foco, olha o foco se está na altura da estrutura que você está avaliando. Veja o ganho, às vezes está com ganho muito baixo, você não vai conseguir visualizar muito bem as estruturas, tá? Então o posicionamento da sonda, coloca a sonda num posicionamento que você esteja mais fácil de visualizar a estrutura e também com uma frequência ali adequada, tá? O modo harmônico pode ajudar e reduzir também os artefatos através dessas ferramentas pode te ajudar muito a visualizar melhor as estruturas que você quer fazer o diagnóstico ou até mesmo realizar um procedimento intervencionista. É muito importante a gente praticar, né, tudo que você viu no ultrassom, viu um vídeo, assistiu uma aula minha ou qualquer outra aula, pratique o que você aprendeu. Então, assistiu essa aula, anote os pontos principais, os pontos de ajustes, vai lá no seu equipamento, visualize, utilize eles em todos os procedimentos, que daqui a um pouco você vai estar fazendo exames melhores e também de forma mais rápida, chegando nesses ajustes, tá? Precisão da imagem, né? Você vai ter uma imagem mais otimizada com a utilização dessas ferramentas. Então tem o conhecimento ali, então o conhecimento e aplicação dessas dicas aqui aprimoram a sua capacidade de visualizar e interpretar as imagens, tá? E além disso você tem uma qualidade melhor, vai beneficiar seus pacientes, garantindo uma segurança e sucesso no seu procedimento, tá? Então isso são coisas aí bem importantes que a gente pode realmente estar utilizando aí no nosso procedimento do dia a dia, otimizando a imagem e facilitando os seus procedimentos. Espero que você tenha gostado dessa aula, coloque em prática, siga a gente no canal para receber mais informações desse tipo. Grande abraço!